Então, hoje a gente vai fazer uma torta de morango. Aqui estão os ingredientes. Comprei 2 caixinhas de morango, porque o morango nessa época não tá muito bom, para poder dar certinho. O leite condensado é 1 leite condensado, uma cremogema, ou se você não tiver cremogema pode ser maisena mesmo. 1 leite, 2 pacotes de biscoito maisena e manteiga. A massa constitui basicamente de biscoito e manteiga. Então, vamos lá. Eu não quero aqui. Onde que é essa porcaria? Aí vocês vão abrir o biscoito e triturar ele no liquidificador. Pode. Pode jogar todos? Uhum. Mais um pacote? Uhum. Deixa eu falar. Pode dar stop, amor. Quebradinho no biscoito antes de triturar. Com a colher de pau. Pronto. Aí quando ele chegou lá na hélice, aí pode parar. E vai abrindo e misturando com a colher. E dando uma quebradinha com a colher. Para de gravar. Triturado. Exige um pouco de paciência. Vai ficar uns pedaços grandes, mas não tem problema. Na hora de amassar com a mão, fazer a massa, a gente quebra os pedacinhos. Mas tem que ter um pouco de paciência. Aí aqui, ó, você quebra os pedaços que ficaram um pouco maiores, que no liquidificador não foi, pra depois colocar a manteiga. Vou ficar fazendo manteiga. Colocar 2 colheres iniciais, que seria mais ou menos meio tablete, né? Não sei quantas gramas são, mas seria meio tablete. Aí você vai misturar na farinha. No copo, agora você vai pegar um copo de 250 ml. Eu peguei esse aqui que é medidor. Aí eu vou botar 250 ml de leite. 250 ml de leite. Para 1,5 colher de cremogema ou maisena. Não é maisena? 1,5 colher. Posso misturar? A minha torta já tá no forno a 220 graus. Aí agora você vai precisar de uma panela. E nessa panela você vai colocar só um pouquinho de manteiga e vai colocar o leite condensado. Coloque um pouquinho de manteiga só, como se fosse fazer um brigadeiro. Não deixe o celular da minha mãe cair no fogo. Aí coloca a lata ou a caixa de leite condensado inteira. E isso o fogo tem que estar baixo. E depois você vai pegar a mistura de leite com maisena ou cremogema e colocar junto, acrescentar. E aí você tem que ficar misturando em fogo baixo até ele pegar o ponto. E misturando o tempo inteiro, não pode parar. Esqueci de mencionar que a baunilha também, se você não tiver nenhum problema com baunilha, você põe uma gotinha de baunilha enquanto estiver fazendo o recheio da torta. Então, recapitulando, o recheio é 250 ml de leite,
para 1,5 colher de maisena ou cremogema e 1 lata de leite condensado. Se você não tiver nada contra a baunilha, um pinguinho de baunilha. Agora, ó, ele começou a fazer ebulição, né? Começou a ferver. Então, você vai misturando, mas não deixa ficar em ponto de brigadeiro, porque senão vai ficar muito duro. Ó, ele já tá num ponto de mingau. Um pouquinho só a mais no fogo, pra ele chegar no ponto. Agora, ele tá morninho, ó. E ó o ponto que ficou. Bem durinho. Porque que ele não tá totalmente frio ainda. Quando ele for pra geladeira, ele vai endurecendo ainda um pouquinho mais. Você tem a opção também de colocar o morango aqui dentro, se você quiser. Mas aí vai ter que deixar o ponto um pouco mais durinho, pra poder, porque o morango solta muita água. O morango eu cortei assim, ele em 2, pra ele ficar num tamanho grande, porque eu vou colocar ele todo em volta da torta até o meio. Eu vou encher a torta por cima de morango. Então o morango é assim. Depois de cortado, você deixa ele na geladeira, se for demorar demais, pra esfriar o doce e a massa. Aí você deixa ele um pouquinho na geladeira. A massa não, o recheio. Em cima da massa. E vai espalhar ele pra ficar bem certinho. Você tá vendo o ponto, como é que fica? Vocês estão vendo? Ó, bem durinho, como se fosse um mingau mais durinho, ó. E pronto, assim eu vou botar ele na geladeira um pouco, pra ele poder endurecer, e depois eu vou colocar os morangos. Mamãe? Estão os morangos e a torta. Então agora eu vou colocar os morangos. Eu vou colocar eles viradinhos, assim, pra não juntar muita água no doce. O ponto é esse, que você passa a colher e você vê o fundo da panela. Ó, botei pra engrossar e ó, ficou bem durinho, como se fosse um mingau mais durinho. É esse o ponto. Vou deixar esfriando e vai tirar a torta do forno, porque agora a torta já tá pronta. A torta não, né? A massa da torta já tá pronta. Então você vai deixar os dois esfriando, tanto a massa quanto o recheio, por enquanto. Aí você vai cortando os morangos. Vai cortando os morangos que vai por cima. Tirando ela da geladeira. Vou colocar aqui. Peraí que eu vou acender a luz. Vou colocar aqui pra colocar os morangos. Lá. Botei todos os morangos. E agora ele volta pra geladeira. E depois já está pronto pra servir. Bon appétit!